Pouso Alegre, 12 de dezembro de 2020. Meu nome é Laís Vieira Paiva, sou estudante do curso de Artes Visuais. Meu RU é 1543758 e hoje eu venho falar sobre o meu portfólio, que é sobre o Cristo Redentor da cidade de Pouso Alegre. A história de Pouso Alegre está intimamente ligada à descoberta das terras sul-mineiras no século XVII, por desbravadores portugueses e paulistas que chegaram à região para explorar lavras de ouro no rio Sapucaí. Porém, eles não encontraram mineral precioso, mas eles descobriram terras propícias para fixarem moradia e iniciar atividades agropecuárias. Em meados do século XVIII, por volta de 1740, segundo algumas literaturas, um homem de espírito aventureiro, de nome João da Silva Pereira, teria erguido uma casa às margens do rio Mandu, lançando assim o primeiro marco de civilização na cidade de Pouso Alegre. Inicialmente conhecida por Arraial do Bom Jesus do Matozinho do Mandu. O que de certo consta e atestam os escritores Marques de Oliveira e Augusto Vasconcelos é que até 1799 a florescente povoação localizada às margens do Mandu era conhecida pelo nome desse rio. Com a prosperidade do local e o crescente número de habitantes, surgiu a necessidade de se construir uma capela em terras pouso-alegrenses. Até então, as missas aconteciam em Santa Ana do Sapucaí, a 36 quilômetros de distância. O zelador de imagem do Senhor de Bom Jesus do Matozinho, com outros moradores, eles pediram ao bispo de São Paulo, Dom Manuel da Ressurreição, que construísse uma capela no local, o que firmou ainda mais o povoado. 8 anos depois da inauguração da capela dedicada ao Senhor Bom Jesus Matozinho, o povoado foi elevado à categoria de freguesia através do alvará do príncipe regente Dom João VI, datado em 6 de novembro de 1810. Em 1797, o governador Dom Bernardo José Lorena, transferido de São Paulo para a capitania de Minas Gerais, passou pelo povoado, onde veio ao seu encontro o juiz de fora da campanha, Dr. Joaquim Carneiro de Miranda. Eles ficaram encantados com tanta beleza. Conta-se que um deles teria dito: isso não devia chamar-se Mandu, mas sim Pouso Alegre. E dessa maneira foi dado o nome, pelo alvará do príncipe regente, criou-se a freguesia do Senhor do Bom Jesus de Pouso Alegre. Pelo decreto de 13 de outubro de 1831, a freguesia foi elevada à categoria de vila, com a denominação de Pouso Alegre e a condição de cidade de Pouso Alegre pela Lei Provincial nº 443, em 19 de outubro de 1848. Atualmente, Pouso Alegre é conhecida em Minas Gerais como um dos seus polos de desenvolvimento mais promissores. O Cristo Redentor, ele foi criado inaugurado em dezembro de 2000, aqui na cidade de Pouso Alegre. A primeira estátua, na verdade, foi colocada em 1999, porém, em 30 de outubro de 1999, essa estátua foi ao chão. E após essa queda, foi solicitado que fosse reerguida, o Cristo Redentor, e foi reerguido, reinaugurado em 2000, e até hoje ele encontra-se em pé, tendo 33 metros de altura, localizado em um morro de 1.200 metros de altitude na cidade de Pouso Alegre, na zona rural do bairro São João. E ele foi criado pelo artista Genésio Moura, feito em uma armação de ferro e concreto. E ele foi criado para ser o ponto turístico da cidade. O Cristo foi erguido, porém está precisando muito de manutenção. Ele foi erguido com um propósito, de ser um ponto turístico, como eu já havia dito. Partes do monumento estão caindo, há muitas rachaduras, há buracos no monumento, principalmente na cabeça da estátua. Era importante manter esse monumento, que é uma história da cidade, Um artista criou abençoando a cidade, e esse monumento está sendo deixado de lado. Infelizmente, eu não consegui ir até o monumento, devido ao horário de trabalho e também o clima na cidade, que encontra-se muito chuvoso. Mas a minha pesquisa foi bem gratificante, foi bem interessante. Eu fiquei conhecendo, a história da estátua do Cristo, que eu não conhecia.